Música com propósito. Versão samba. Bom, normalmente eu sempre faço uma introdução, mas hoje eu senti de fazer diferente. Então, vamos à primeira música já. E dentro disso, eu vou trazendo aquilo que vier a mim como intuição, ou lembranças, ou qualquer coisa que o Música com Propósito me suscite. A primeira música é uma música, o original, né, é do Tim Maia. Eu sempre adorei essa música dele, original. Mas depois que eu ouvi essa versão, né, a primeira coisa que me vem, né, nesse sentido que eu vou trazer aqui, a versão da música faz total diferença no resultado das coisas, principalmente porque estou trazendo aqui o samba como um incentivo tanto cultural, de arte e tudo mais, mas voltado às questões da inteligência corporal. A gente vai adentrando nisso conforme vem vindo as deixas, né, para se falar sobre tal assunto. É engraçado isso nos vídeos, né? Muitas vezes eu faço roteiros dos vídeos, né, porque eu gosto de ter uma certa segurança nesse sentido, até mesmo de incitar o meu cérebro a vamos trabalhar, né? O que você aí nessa sua história, nas suas lembranças, em tudo aquilo que você já tem até de conhecimentos e que podem se tornarem boas linhas de raciocínio e muitas vezes se cruzarem para trazer vídeos interessantes, para falar sobre coisas que a gente às vezes nunca pensou que pudessem contribuir umas com as outras, se complementando, ou que um assunto levaria a outro, às vezes, muitas vezes nada a ver, mas eu gosto muito disso. Tem um selo, né, que é tipo um arquétipo de um conhecimento que eu já mencionei aqui, que é o Sincronário da Paz. Esse selo é um selo que se chama Enlaçador de Mundos, né? E conta-nos exatamente sobre essa energia, né? De pegar vários assuntos ou vários mundos diferentes e enlaçá-los e criando através disso novas pontes informativas, de ações, de se permear esses mundos de uma forma interessante, juntando, unindo eles de uma forma respeitosa à individualidade de cada um deles, mas trazendo novas e novas construções que se adequem às necessidades que você sente estar preenchendo através dessas uniões. Bom, mas voltando lá ao primeiro Música com Propósito de hoje, eu trago a música Descobridor dos Sete Mares, a versão de Diogo Nogueira. Com todo respeito aqui, né, ao nosso Tim Maia, que eu também gosto muito de várias músicas dele, mas essa versão aqui me fala. Nesse mundo da espiritualidade, quem é que nunca na vida se sentiu esse descobridor dos sete mares, à busca de novas aventuras? De se sentir muito bem com esses conhecimentos que a gente angaria ao longo da nossa jornada toda. E quem tem esse espírito aventureiro, né, não precisa ser só com a espiritualidade, mas com qualquer coisa que te apraz nessa vida, vai se sentir muito bem e vai se sentir que faz muito sentido a letra dessa música. Essa é uma música muito gostosa de se dançar, tanto normalmente como dessa forma que eu tô trazendo aqui, de se trabalhar corporalmente através de músicas. Todo o cenário, né? A energia que essa música passa, esse gingado, esse balanço gostoso que começa meio que calmo e vai crescendo, mas envolto dessa energia azul, é muito propício para te tirar da fossa que é essa vida meio estranha às vezes. Claro que você pode fazer das formas mais convencionais e em grupos, né? De repente, se você puder, fazendo uma aula de samba, de gafieira, sei lá.
tantos outros ritmos relacionados ao samba, misturas que devem existir por aí. Isso é sempre bem-vindo. Mas o que eu quero trazer aqui são dicas com relação a isso que você pode fazer na sua própria casa. Você não precisa gastar com isso se você não estiver podendo ou querendo até, mas isso não te impede de forma alguma de utilizar os meios que você tem para se utilizar das músicas, do ritmo, desse molejo, dessa magia que é a música, quando bem utilizada, para te tirar de certos padrões. Essa, com certeza, é uma das músicas que eu recomendaria nesse sentido, porque tem uma vibe diferente nela, de elevar a sua energia. Uma das coisas que às vezes eu pergunto para as músicas é: o que é que você tem para me mostrar? Me mostra através das sensações, dos sentimentos que você me dá e principalmente dos movimentos, nesse caso gingado, que o samba nos propicia. Pede para o teu corpo também se deliciar sem pudores. Em que sentido? Samba é soltura. Uma vez que você aprende, é só se deliciar, é só se soltar, é deixar o seu corpo fluir como ele bem quiser e deixar ele se inspirar através das melodias, através da música, através do ritmo que aquela batida te causa. Bom, a segunda música com propósito desse vídeo que eu trago é Girando na Renda, de Roberta Sá. Girando, gira, você já deve ter imaginado do que se trata. E sim, você acaba de acertar se pensou que é algo relacionado aos orixás. Essa música me inspira não só um grande respeito a quem ama os orixás, a quem se conecta de alguma forma a essa força, divindades, energias, mas também o que vem muito através dela, pelo menos do que eu sinto, é muito essa conexão com o universalismo presente nas coisas. Tanto que ela convida qualquer pessoa de qualquer credo, religião, filosofias a aproveitarem o que ela traz de melhor, que é de fato adentrar nessa alegria, nesse ritmo gostoso, convidando simplesmente todas as tribos para essa festa. Para mim, hoje, esse é um dos principais recados que os orixás nos deixam. Não interessa a sua cor, o seu credo, aquilo que você acredita. Traga o melhor. Traga a sua alegria para essa nossa festa. Sua sabedoria, sua luz, tua coragem, tua movimentação. Dance sim conosco. Com todo o amor, prazer, ritmo que houver nesse seu corpo. Porque você está encarnado e precisa aproveitar a vida. E tem um provérbio, que agora eu não vou saber se é uma citação, mas acho que é de algum filme que eu assisti, mas eu não me recordo muito bem, mas que diz não acreditar em deuses que não dançam. E isso é uma realidade muito presente em diversas culturas, mas que fica muito claro quando se tem em mente a cultura dos orixás. Eu adoro Roberta Sá e adoro essa música e te convido também a se deliciar nesse ritmo. Muito convidativo a premissa de que para se espiritualizar não precisa ser chato. Muito pelo contrário. Pode ser alegre, musical, aliás, é bom que seja muitas vezes até. Bem, o terceiro música com propósito deste vídeo não é só uma música, mas são várias em um mix em forma de vídeo do Martinho da Vila. Uma curiosidade nesse meu universo do samba, conhecendo ele, é que eu comecei a dançar
com músicas assim do Martinho da Vila, do Zeca, Jorge Aragão, ao mesmo tempo que quando eu saía para dançar, né, tocavam aqueles pagodes da época, naquilo que naquela época a gente chamava de disco, né, no Japão. Um detalhe, eu aprendi a sambar no Japão, não no Brasil. E com uma amiga nossa, né, da época, que era a Sueli, que a gente carinhosamente apelidava de Dona Maria. Mas agora eu não me lembro por que a gente colocou esse apelido nela, mas a Dona Maria era uma senhora loira, forte assim, sabe? Se não me engano, ela chegou a trabalhar, não sei se era na Bahia, não sei se foi aqui em São Paulo, vendendo acarajé em dupla com uma outra senhora. Eu acho que era de origem baiana, eu não me lembro direito a história, porque as histórias na nossa cabeça, as pessoas contam, mas elas ficam meio que flutuantes, com pequenas lembranças ou partes de lembranças, mas tinha uma história assim na vida dela. Mas o que eu quero trazer com isso, né, é que é interessante como de uma forma popular a gente cria certas narrativas que são naturalmente assimiladas por nós, de que determinados arquétipos seriam de determinadas formas e na realidade não é assim. Assim como talvez não seja tão comum entre os japoneses ou descendentes de japoneses aqueles que se interessem por culturas afro ou que se interessem pelo samba, mas podem haver suas exceções, inclusive no Japão, com nativas realmente do Japão, né? Japonesas realmente nascidas lá, né? Não japonesas paraguaias, né? Como popularmente a gente diz, né, de pessoas que têm uma descendência forte de outros países, mas que foram criadas, nasceram, tiveram essa oportunidade de entrar em contato com outras culturas, como é o caso, né, de tantas pessoas que vieram de outros países, tiveram seus filhos aqui, netos, bisnetos e tudo mais, e tiveram essa oportunidade de miscigenação cultural e social, essa oportunidade que é tão grande que a imigração nos proporciona. Então essa roda aí que faz girar a vida, nos roda o tempo todo e nos leva a situações as mais inusitadas e que a gente não pensaria vivenciar. E eu penso sinceramente que a vida de cada um de nós daria um total roteiro de filme, com suas peculiaridades muito exclusivas, muito incríveis às vezes, e que cada um possa ter vivenciado na sua vida, que é única. São simplesmente mistérios que permeiam nossa vida e que não tem qualquer explicação racional. E pense em quantas coisas você ainda não há de encontrar por essas curvas da vida aí, afora. Mas, percorrendo aí essas músicas desse mix, vocês acreditam que homem não chora? Eu já vi homens chorarem por aí por seus mais diversos motivos, e eu não acho que isso seja nada vergonhoso, apenas um sinal de sensibilidade, né? O fato é que por essas lidas da vida a gente precisa não só chorar muitas vezes, mas outras vezes cantar, para que assim a nossa vida melhore. Eu digo mais, às vezes a gente precisa dançar também. E esse é só um mix de 7 ou 8 músicas que eu vou ver direito. Acho que vão ser 8, mas tem muito mais sambas e pagodes até vida fora que você pode testar e atestar o poder que esse ritmo, esse estilo aqui tem em nos dar aquele famoso chute no traseiro na melhor de suas versões, pela vontade que nos traz de nos movimentar e movimentar a nossa vida em algum sentido que seja bom pra gente, com muita alegria e bom humor, inclusive.
Lembrando que esse nosso pão de cada dia deve ser, sim, a cada dia conquistado, com muito trabalho, mas que também não precisa, na medida do possível, ser tão pesado, né? Pode ser mais leve. E o samba tem esse poder de trazer essa leveza para as nossas vidas. Agora eu fui procurar o que significava a palavra bamba dentro do samba. E ali, no contexto cantado, é como se na casa todo mundo fosse muito safo, perito, habilidosos mesmo em se beber e em sambar. Mas eu não falei o nome das músicas presentes no mix, né? Aí vão elas: Roda Ciranda, Quem é do Mar Não Enjoa, Canta, Canta Minha Gente, Segure Tudo e Casa de Bamba. Bem, e o nosso quarto música de hoje fica com o grupo 100%, Hoje Eu Vou Pagodear. Eu simplesmente amo essa música. Vale muito a pena pagodear com essa música, nem que seja fazendo faxina. E se você for uma daqueles que nunca caíram antes no samba, mas que gostariam, só que acham que isso é algo difícil ou que precisa se ter o dom para sambar no miudinho, como diz a música, talvez você não esteja tão certa assim. Mas se mesmo eu dizendo isso para você, você ainda precisar de algum incentivo, eu deixo aqui alguns vídeos interessantes sobre aprender a sambar. Se essa for a sua primeira vez, é importante lembrar coisas como o tempo que o corpo leva para adquirir um novo hábito. Questões como você mesmo ter vergonha em algum sentido e se travar. E principalmente, faça ser divertido. Tem pessoas que não vão se afinizar nem um pouco com essas batidas. Às vezes nem mesmo vão gostar de músicas, né? E existem com certeza outras coisas para se fazer na vida para quem não gosta disso. Agora, como o vídeo é voltado para pessoas que gostam ou que de alguma forma já tentaram ou só de ver acharam que poderia ser difícil ou que não teriam jeito para isso, esse vídeo é para esse tipo de pessoa que eu estou fazendo. Deixo algumas frases que eu achei interessante nos próprios comentários do vídeo dessa música e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Passando-se para o quinto vídeo de hoje, temos Alexandre Pires, numa dupla musical composta por Mineirinho e Sai da Minha Aba. Acho que para quem gosta desse tipo de música, não há dúvidas que essas duas músicas, sucessos ali, lá pelo final dos anos 90, pode ter o poder de fazer qualquer um remexer as cadeiras, não? De maneira que possamos temperar a nossa vida com esse gostinho tanto quanto mineirinho. E aqui eu compartilho também com vocês certas palavras que o Google me trouxe a respeito do povo de Minas. Altivez, energia e tenacidade. O mineiro é montanhês, desconfiado e contemplativo, cauteloso e frio, lento e impassível. Esse impassível aqui, pelo que eu entendi, tem alguma coisa a ver mais com essa questão da frieza, que não sofre, que não se deixa levar muito pelas emoções, o que ao meu ver é uma questão boa. Vi também que tem uma ligação com a palavra imperturbável. Se isso for realmente verdade, talvez precisamos, em alguns níveis, aprender, com isso. Agora, essa história de ser muito mais do nosso jeitinho e cada vez menos com convenções e seguindo certas cartilhas que nos fazem mal,
talvez fosse um ponto a se aprender muito com eles, né? Pelo menos para alguns de nós que têm dificuldade com essas características. E criando, né, nossos próprios temperos, afinal de contas, cada um de nós tem aqueles seus próprios condimentos mais prediletos e que combinam, ornam melhor com a gente. Aquela energia esperta, ao mesmo tempo terna ao nosso modo, muito pelo viés de malandro, malandra do bem, para se levar à vida. Aliás, música para ter energia de malandro, né? Estou falando de Sai da Minha Aba. Essa seria uma ótima pedida para se desenvolver essa energia, já que ela está por toda a música. Dá nada para te fazer, de repente, sair de certas situações aos quais a gente mesmo se coloca, ao desenvolver pouco a pouco essa qualidade, que no mundo que a gente vive hoje é essencial. Dica: pergunte-se ao seu próprio corpo, que movimentos você quer desenvolver aqui? Curvos, ágeis, rápidos, matutos, fugidios, malandros, flexíveis, esquivantes, escapantes e dizedores de nãos com total humor e nobreza. E também para si mesma, naquelas questões mentais, emocionais, que você se coloca consigo mesma, consigo mesmo, no seu próprio dia a dia. De pensamentos repetitivos, sentimentos, coisas que não te levam a bons lugares. Experimente isso, é bem interessante. E a sexta música é o Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. E vendo esse vídeo, o que me veio foi a questão que muitos de nós às vezes passa em âmbitos diferentes, em aspectos diferentes da vida, de um certo conflito que nos leve a criar meios de não se levar a vida tão a sério naquilo que não é sério realmente. E não seria, portanto, tão necessário essa postura, que é soltar aquelas coisas que de fato não estão nas nossas mãos. E que, portanto, a gente precisa confiar e deixar a vida nos levar. E por outro lado, seguir, fazendo o nosso melhor e o nosso esforço diário por aquelas coisas que realmente só dependem da gente e do nosso esforço e de uma certa disciplina e tudo mais. Nesse quesito, tem uma pessoa dentro da espiritualidade que me inspira muito essa energia, que é o Saulo Calderon, que é lá da projeção astral. Ele parece ter isso naturalmente, mas com certeza deve ter também aprimorado durante a jornada. É claro que aí entra um fator pessoal, de que cada um sabe de si e do quanto que consegue realmente trazer dessa premissa para a própria vida, Por exemplo, pessoas que de algum modo são muito terra, até mesmo astrologicamente falando ou de outras formas, vão ter uma dificuldade em se trazer isso desta maneira. Porque, de certas formas, precisam dessa segurança, desse quadrado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender com isso e adequar naquilo que a gente achar que melhor deve nas nossas próprias vidas, ainda mais se houverem questões aonde a gente sinta que essa atitude se faz extremamente necessária, o que nos leva à questão de conhecer os nossos limites, antes de tudo. Outra coisa que essa música me traz é a questão de saber transitar entre esses dois polos, Assim como a gente ouve, que o japonês tem certas visões de vida, posturas duras, rígidas e disciplinadas, a gente também ouve falar, por exemplo, dos baianos, uma qualidade relacionada à questão de ser sossegado ou até mesmo preguiçoso. Eu já ouvi muitas coisas, por aí falando a respeito disso, tanto coisas boas, ruins. Existem até pesquisas, desmistificando essa questão da preguiça com relação aos baianos. Então vamos nos apegar apenas aos padrões, tanto de um polo quanto de outro,
de forma que isso possa se encaixar como qualidades humanas, seja nos nascidos aqui ou ali, mas que estão presentes nas nossas personalidades. O que me vem é que a gente precisa saber discernir onde é que convém utilizar essas qualidades e em que aspectos específicos da nossa vida. Às vezes deixamos de apertar essa corda em certos pontos que seriam muito bem-vindos para a gente ter essa atitude conosco mesmos. Muitas outras vezes não conseguimos relaxar, deixar a vida nos levar as coisas com mais leveza em coisas que também sabemos que precisamos disso. O fato é que a própria vida acaba por nos ensinar, seja nas nossas alegrias, seja nos desafios que ela apresenta pra gente. E de mansinho lá vamos nós, não é? O próximo música é o de número 7, com o Jair Rodrigues e sua turma. E gente, que energia é essa? Eu torno a repetir que a versão é fundamental em certos momentos. A propósito, a música Deixe Isso Pra Lá. Talvez tenha uma questão aí, né, da união das forças, da vibe do artista naquele exato momento, ou até do encaixe entre as pessoas que participaram. E claro, né, a nossa afinidade com certas versões, que tem a ver também com a nossa energia, ou talvez aquela nossa energia que a gente esteja precisando, ou que o nosso corpo queira desenvolver daquela forma. Mas fala sério, né? Que vozeirão desse homem. Bens a Deus, né? É uma força impulsionadora incrível que ele tem. De forma que não precisaria mais de nada, né? Só a voz dele e o povo querendo ser feliz. Nem mesmo daquelas drogas consideradas lícitas, né? Tão comuns em eventos assim. Nada contra, né? Mas poderia até mesmo estragar o barato que dá essa música. E o estar presente, né? Nessa conexão que se dá mutuamente e coletivamente enquanto rodas assim acontecem. Tem horas na vida que a gente precisa simplesmente aceitar esse convite do deixa isso pra lá e ir curtir um pouco a vida, sabe? Não são todos, mas acho que muitos de nós, até mesmo espiritualistas, precisamos desses escapes. De uma boa conversa, de um namorico ali ou acolá, até mesmo com a gente, né? Se dando o melhor e buscando aquilo que a gente gosta fazer e que dá prazer verdadeiro no dia a dia conturbado ou pesado até. Porque no caso da espiritualidade ou de qualquer outra coisa que você siga com grande foco na vida, sem querer pode acabar se tornando uma caixinha, né? Uma prisão que pode te enjaular sem que necessariamente você perceba que isso esteja acontecendo. De forma que os prazeres mundanos dessa vida, como esses já citados, e também outras coisas como passear, ir ao shopping e gastar, se você tem, pode e quer, ficar de papo, falar besteira e dar risada, e até mesmo de vez em quando soltar uns palavrões que soltam a sua vergonha ou o senso de moralidade que te oprime, ou qualquer outra coisa que eu não tenha falado, mas que você faça e que possa te ajudar a se sentir um pouco mais leve no dia a dia, solto, e dessa forma feliz. Às vezes eu ainda penso, sabe? Nossa, esse pode ser o meu último dia. Tudo isso aqui pode ir pro beleléu, sem eu nem ao menos imaginar por qualquer bobagem aí. Entre aspas, né? Uma doença, uma coisa qualquer aí. Então que seja o melhor que eu puder, pelo menos nesse exato minuto que eu me lembrei disso. Porque depois a gente se esquece, né? Vai para o automatismo, vai para as coisas diárias. Mas é sempre bom lembrar coisas nesse sentido, para que o nosso ego não leve tão a sério certas coisas nossas. E aqui vai o nosso 8º vídeo e última música deste Música com Propósito de hoje,
Foi bem difícil escolher essas músicas, né? Muitos artistas ficaram de fora dessa playlist porque é uma pequena playlist. Mas eu procurei escolher do meu coração, né, e aquilo que me diz certas coisas nesse momento, porque a fala é inspirativa e principalmente quando você se propõe a isso, ela se refere muito a essa questão, né? A uma questão muito própria daquele momento, às vezes de qualidades suas, às vezes de necessidades, de coisas que você está vivenciando ou vivenciou e pode compartilhar. E até mesmo da egrégora que nos acompanha nesse total, nesse integral com a gente. E essa próxima música é uma música muito especial para mim, porque marcaram momentos da minha vida, mas também traz um recado, uma certa esperança para aqueles amantes do samba, mas que tenha alguma certa dificuldade com a parte motora dele, né, que é a parte da prática do samba, de dançar, ou até mesmo tenha vergonha ou acha que não consegue por qualquer N motivos, eu diria que esta é a música para você. Bom, e se trata da música O Sambo Mesmo, de Roberta Sá. Eu trouxe diversas músicas aqui, né, relacionadas ao samba, mas a gente sabe que independente das suas particularidades, se trata da mesma raiz, né, que é o samba. Mesmo o pagode, que para muitos popularmente é considerado como algo inseparado do samba ou um outro estilo, acaba por ser um subgênero do próprio samba, então é uma questão apenas de gosto e de se ouvir aquilo que te faz bem, que você gosta, sem preconceitos ou limitações, né? Então eu queria deixar umas dicas aqui. A primeira coisa delas é siga, né, os vídeos que eu vou deixar aqui a respeito de aprender a parte prática do samba. Treine sim bastante, mas não force. E tem um segredo que a Dona Maria me ensinou lá atrás e que eu passo agora para vocês, que é o movimento de soltura vem da cintura e não é inicialmente o quadril que faz isso. Embora sim ele mexa muito e nós sabemos, não é? Inclusive, o Masunaga do Zen Shiatsu chega a se referir a ela como sendo a nossa segunda base depois dos pés. Então olha a importância aí da nossa cintura com relação a tudo isso e outros saberes mais. Exercícios que também podem ser muito importantes, que eu já tive a oportunidade de fazer em diversas ocasiões, né, na universidade, né, nas aulas de trabalhos corporais, no Alma Dalma, né, no Biofluxo, no Cura-te também, em diversos outros, que eu não vou lembrar aqui exatamente, mas que eu devo ter feito, né. Normalmente isso tem muito em início de trabalhos corporais, diversos. E também na dança do ventre são os exercícios de circular, né? Faça círculos com a cintura bem soltos para cada lado, o famoso rebolation. Através da cintura e os quadris, os exercícios de fazer o 8, também que trabalham essa região, conhecido como 8 deitados, sabe? Acompanhe o ondular natural da sua cintura e desenhe este 8 deitado de um lado e do outro. E um exercício também muito legal que é de você deixar os joelhos ligeiramente frouxos e tremer as pernas. Com os joelhos soltos, faça tremores rápidos e curtos, alternadamente com as pernas. Em qualquer um dos exercícios, deixe que as pernas fiquem distantes uma da outra, mais ou menos a distância dos seus ombros. Eu acho que deve ter desses exercícios por aí sendo explicados pelo YouTube. Se eu achar, eu coloco para vocês na descrição do vídeo. Agora, lembre-se também que se você, assim como eu lá atrás, acha que não leva jeito para coisa, ou talvez até tenha uma certa dificuldade de aprendizado, né?
conte verdadeiramente com o tempo como seu amigo nessa jornada. Eu sei que é difícil, né, diminuir essa ânsia, essa expectativa que se tem quando se quer aprender muito algo e se tem dificuldades nisso. Mas justamente essa própria dificuldade que você tenha é a alavanca principal para o sucesso nesse processo. Não só por um resultado final que você realmente queira conquistar, mas também por tudo isso que Roberta Sá canta nessa música, referente ao samba, ao como a gente se sente com relação a ele. Um samba quente, harmonioso e buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver, onde aquilo te toma por inteiro e te faz, pelo menos naquele exato momento em que você se doa de corpo inteiro e alma, ao processo, perceber o quanto se vale a pena viver essa vida. E pelo menos a mim, tudo isso o samba promove em sentimento, numa coisa gostosa que sobe e faz a gente querer dançar, viver, fazer as coisas do dia a dia com muito mais alegria. E essa é a natureza da arte, né? Seja qual ela for. Uma arte nunca foi, é ou será do seu próprio artista. Ela é uma mola, uma alavanca de propulsão à coletividade. E no quesito aqui de trabalho corporal, é aquilo que nos faz chegar mais pertinho da gente, do nosso corpo, lembrando para ele, pelo menos naquele momento e gradualmente conforme você faz isso, seja com o samba, seja com qualquer outro estilo que você gosta, ou até com outras coisas que não tenham a ver com isso, mas que trabalhem o corpo também, do porquê vale a pena estar aqui e estar respirando neste exato e em todos os outros momentos. Como posso trabalhar os meus problemas e torná-los mais leves, simplesmente me permitindo ser feliz em alguns minutinhos, enquanto escuto e me movimento nesse som. Isso para mim e para outras pessoas, aos quais movimentar o seu corpo é tão fácil ou muitas vezes até necessário, é uma meditação, até mais muitas vezes que a própria meditação. Portanto, usufrua, porque não precisa de nada, só um celular e a tua própria vontade. Se liberte de si mesma, de si mesmo e voe um tantinho a mais. Lembre seu corpo de que ele não está tão assim separado de você. Até o próximo vídeo.